E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um experimento aqui em casa, né? A gente tá sem jaleco, tá um pouco diferente para vocês, mas é sobre a pandemia aí, né? Se vocês não lembram, meu nome é Rafael. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem nessa quarentena. Hoje eu tô aqui de casa, meu amigo Rafael tá na casa dele e a gente vai trazer um experimento utilizando um dos alimentos que acredito que seja o mais utilizado por toda a família brasileira. E esse alimento ele vai conseguir nos mostrar um dos conceitos importantes da transferência de massa associada à operação unitária que é conhecida como extração sólido-líquido. Se você não sabe qual alimento que é, a dica é que ele foi um dos principais produtos de exportação da economia brasileira durante o final do século XIX e início do século XX, e praticamente foi ele que garantiu as divisas necessárias para a sustentação do Império do Brasil e também da República Velha. Bom, fica até o final do vídeo para você saber. Já aproveita esse tempinho, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha nossos vídeos e por enquanto eu vou ficar aqui tomando meu cafezinho. Antes de iniciarmos o experimento, a gente precisa dar uma destrinchada na teoria. Vamos iniciar falando um pouco sobre transferência da quantidade de movimento. A transferência da quantidade de movimento, que a gente conhece como calor e massa, embora elas tenham sido desenvolvidas há tempos como ramos independentes na física clássica, elas conseguiram se unificar na engenharia e tornar uma ciência fundamental. Estes fenômenos, eles tratam basicamente da movimentação de uma grandeza física de um ponto a outro do espaço, e ele tem uma ampla aplicação dentro das operações unitárias. Mas, ô Rafael, o que é operações unitárias, cara? Esqueci. Então, Renan, as operações unitárias, elas são conhecidas também como processos de separação. Elas podem ser classificadas de vários aspectos, como por exemplo, em grupos de acordo com a sua finalidade dentro de um processo produtivo. Então, nesse contexto, a gente tem a extração sólido e líquido. Uma operação unitária que consiste na transferência de massa de um componente de interesse que está presente em um sólido insolúvel para a fase líquida, empregando-se em um solvente, no qual o componente fique dissolvido. Tanto os fenômenos de transporte quanto as operações unitárias, elas são duas disciplinas de grande importância e complexidade em vários cursos de engenharia. Mas então, Renan, vamos parar de falar um pouco e contar pra gente como é que vai ser o vídeo de hoje? Bom, Rafa, o experimento de hoje é chamado de Operação Café Passado. E essa operação ela consiste na separação de um componente solúvel presente em um sólido insolúvel devido à passagem de um solvente, no qual estes se dissolvem. Ou seja, ocorre a transferência de massa de um soluto presente no sólido para o líquido devido ao gradiente de concentração do soluto nas duas fases. Pô, Rafael, mas fala aí, o que consiste essa transferência de massa? Então, pessoal, a transferência de massa, ela consiste no transporte de uma mistura, ou seja, o soluto, de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração. E o modo de transferência de massa abrange dois mecanismos. Eles são a transferência de massa devido ao movimento molecular aleatório, ou seja, o conceito de difusão, e a transferência devido ao movimento global do fluido, ou seja, a advecção. Mas então, Renan, vamos parar de falar essas coisas de conceito aí, vamos fazer logo esse experimento, vai? Então, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho, hein? Isso aí, Rafael, vamos ao experimento. Então, a gente vai precisar de 200 ml de água, que essa água precisa estar aproximadamente 100 graus Celsius, 40 gramas de café moído e uma colher para agitação. Então vamos lá, estou só com uma mão aqui.
Ó, nesse segundo sistema a gente vai utilizar as mesmas condições do experimento anterior, a gente só não vai utilizar a agitação com a colher. Então vamos lá. Deixa eu ver. Beleza, mas Rafael, como que vamos fazer a avaliação da quantidade de café nesse experimento? Então, para a gente avaliar a quantidade de café, a gente vai fazer dois sistemas, igual o Renan fez no experimento número 1. No nosso primeiro sistema, a gente adicionou 2 medidas de café, 40 gramas de café moído. E no segundo sistema, a gente adicionou 4 medidas de café de 80 gramas. E aí, após a cada um dos sistemas foram adicionados 200 ml de água fervendo. E o que a gente observou? A gente observou que a coloração deu uma diferença no resultado dos dois, mas a gente vai falar para vocês depois um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, aqui temos o experimento número 1. Eu vou preparar com vocês o primeiro sistema, que é com 40 gramas de café. Então, gente, eu falei errado para vocês, esse é o experimento número 2. E aqui a gente tem o nosso segundo sistema, a água já está fervendo, vou desligar aqui o fogo. E aí a gente tem o sistema que tem 80 gramas de café. Agora terminou de passar o café, a gente pode ver que tem bastante café aqui no filtro e diminuiu bastante a quantidade de café no copo, né? Mas então, Renan, fala pra gente um pouco sobre como a temperatura influencia no nosso sistema. Então, Rafael, agora para ver a variação da temperatura, a gente vai utilizar 200 ml de água em temperatura ambiente e 40 gramas de café moído também. E nesse experimento a gente também tinha que fazer com água quente a 100 graus Celsius. Só que como a gente já fez no experimento 1, a gente utiliza a base de dados do experimento 1. Esse aqui ele foi mais visível, né? Esse experimento com a variação da temperatura, ele fica bem mais visível que os outros. E o copo ele enche mais por causa que aqui não retém tanto líquido, né? Essa padronização. Beleza, Rafael? Mas e agora eu faço uma pergunta para você. E o efeito do tamanho da partícula? Como que a gente vai fazer? Então, agora no experimento número 4, pessoal, vai ser a mesma coisa do número 1. Só que no primeiro sistema agora, a gente vai ter 2 medidas de café de novo, ou seja, 40 gramas de café moído e 200 ml de água fervendo, a 100 graus Celsius. E no segundo sistema, a gente vai ter 2 medidas de café, de 40 gramas, mas vai ser café em grãos. Mas, pessoal, lembrando que como a gente está em casa, a gente não tem todos os aparatos que a gente tem no laboratório, né? Então a gente vai ter uma medida aproximada das massas dos nossos pedacinhos de café. Mas então, e 200 ml de água fervendo, ou seja, 100 graus Celsius. E a gente observa que a coloração resultante em cada um dos sistemas, a gente vai mostrar o resultado para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o experimento número 4. E aqui a gente tem o sistema número 1, que é 200 ml de água fervendo, como a gente já está vendo que ela está fervendo, e 40 gramas de café torrado e moído. E aí a gente vai conseguir ver a diferença
entre os dois sistemas, porque o segundo sistema vai ser um com café em grãos. Aí podemos ver que ficou parecido com o primeiro sistema que a gente fez no experimento 2. Então, pessoal, esse aqui é o sistema número 2. Como podemos ver novamente, 200 ml de água fervendo. E agora 40 gramas de café em grãos. Não é mais moído como no outro. E aí a gente vai ver agora a diferença do tamanho do grão. A gente pode ver que já está caindo bem mais lento a água. Então, pessoal, passaram 2 minutinhos aí do começo que a gente colocou a água. A gente pode ver que ainda tá pingando um pouquinho, mas tá com uma cor bem mais clara, né? Mas então, depois de bastante experimento, vamos explicar um pouquinho para eles, Renan, como é que é a química por trás de tudo que a gente fez hoje? Bora dar uma complementada na explicação, pessoal. No experimento 1, a agitação que foi promovida pela colher ela é somada à transferência de massa difusiva. E isso resultou no aumento do fluxo de massa do soluto da região de maior concentração para a de menor concentração, vista pela coloração final mais intensa do percolado. Mas e aí, Rafael, quais alterações teve no seu experimento? Então, no experimento número 2, pessoal, que eu fiz para vocês primeiro, é assim. A gente também consegue verificar um aumento no fluxo de massa do soluto, uma vez que uma maior quantidade de café gera uma maior diferença de concentração, né? Só que então, eu vi no experimento 3 e 4 que a gente tem que falar um pouquinho sobre a lei de Fick, né, Renan? Então vamos falar um pouquinho sobre essa tal lei de Fick aí. Então o que é? Essa lei de Fick, ela relaciona o fluxo de massa do soluto e o gradiente de concentração em cada fase, usando um fator de proporcionalidade, que ele é chamado de difusidade mássica ou também de coeficiente de difusão. Então, além disso, para essa análise a gente deve levar em consideração a solubilidade do soluto no solvente, que ocorre na interface que eu falei lá no começo, sólido-líquido. Mas então, a temperatura ela influencia em ambos os fenômenos, sendo que ela varia conforme o sistema analisado. Mas então, Renan, agora você pode explicar o experimento 3 para a gente? Claro, Rafa, posso sim. Em relação ao experimento 3, verificou-se que o fluxo de massa do soluto ele diminui quando utiliza-se a água fria como solvente, pois nesse caso, o aumento da temperatura ele eleva não somente o coeficiente de difusão, como também o coeficiente de solubilidade do soluto no sistema. Então, no experimento 4, Renan, o fluxo de massa do soluto também diminui quando o café em grãos foi utilizado ao invés de café em pó. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque as maiores partículas do café em grão elas resultam em uma menor área superficial disponível para o contato com o solvente. E isso dificulta a difusão do soluto do interior do grão de café até o exterior do mesmo. E qual é a consequência disso? Então, a consequência disso é que a extração do soluto pelo solvente ela é prejudicada. E aí, o que acontece? A transferência de massa do soluto presente no sólido para o solvente, ela reduz. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso experimento de hoje, da explicação. Mas você já sabe, né? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. E, pessoal, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like pra gente, que é muito importante. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, beleza? Nós somos o Propaga Química. Obrigado!